Boa noite, comunidade. Pode chegar que já vamos começar. Em homenagem ao mês da consciência negra, a nossa playlist de hoje começa com Baco Exu do Blues, com Bluesman, e logo após nós temos Linda Quebrada com Bomba pra Caralho. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos vivos, o primeiro ritmo que tornou pretos livres, olhando o dedo em cada um dos cinco. Feito na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Eu amo o céu com um papo mais quente. Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente. Jovem basquear, meu mundo é diferente. Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente. Eu choro sempre que eu lembro da gente. Lágrimas são só gotas, o corpo é enchente. Exagerado, eu tenho pressa urgente. Eu não aceito essa prisão, pra loucura me entende. Baby, nem tudo poeta é sensível. Eu sou o maior inimigo do impossível. Minha paixão é cativeiro, eu me cativo. O mundo é lento, o eu que sou imperativo. Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta. Vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta. Vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Vai me dizer que isso não te lembra Cristo. Eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. Nossa porra no Mississippi chama. Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Assista a fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tô à procura de Akana. E aí, Diogo? Poxa, cara, tava aqui vendo aqui os vídeos que sua mãe mostrou. Achei massa, viu? Você com Camila Pitanga. Você é muito mais bonito do que ela, viu? É, velho. Aquela altura. Baseado em carne viva e fatos reais, é o sangue dos meus que escorre pelas marginais e vocês fazem tão pouco, mas falam demais. Fazem filhos iguais, assim como seus pais, tão normais e banais, em processos mentais, sem sistema digestivo, lutam para manter vivo morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. 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 Viva. Bomba pra caralho, bala de borracha, censura, fratura exposta, fatura da viatura. Que natura, pobre, preta, revoltada, sem vergonha, sem justiça, tem medo de nós. Não suporto a ameaça dessa raça que pra sua desgraça a gente acende, aponta, mata, cobra, arranca o pau. Tem fogo no rabo, passa, faz fumaça, faça chuva, ou faça sol. É o ócio do comício em ofício que policia o comércio de lucros e loucos que aos poucos arrancam o couro dos outros mais pretos que louros dos mouros. Morenos, mulatos, pardos de papel passado, presente e futuro. Mais que perfeito, em cima do muro, embaixo de murro, no morro, na marra, quem morre sou eu. Ou sou eu quem mata? Quem mata, quem muda, quem mata sou eu. Ou sou eu quem mata? Quem mata, quem muda, quem mata sou eu. Ou sou eu quem mata?
Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a evolução da legislação urbanística no Brasil. E eu gostaria de enfatizar duas questões iniciais. Primeira é que nós vamos falar do processo de urbanização que ele dá no nosso país, sobretudo no final do século XVIII e início do século XIX. Quando nós falamos em cidade, cidade é algo muito mais antigo, 5.000 anos antes de Cristo. No entanto, no Brasil, pelo próprio processo de ocupação, pelo próprio processo de acompanhamento da Revolução Industrial, que só aconteceu tardiamente, no Brasil, efetivamente, o processo de urbanização, ele só vai se dar efetivamente no século XIX. Portanto, é algo recente. A segunda questão fundamental na aula de hoje é demarcar muito bem o nosso lugar de fala, que é justamente a lei. É preciso a gente compreender como a lei, a legislação, vai ter a capacidade de demarcar, estabelecer fronteiras de poder. Pobre do lado do pobre, rico do lado do rico. Tem muita gente que ainda até hoje acha que a cidade ela cresce de forma espontânea, que naquele território, inclusive, não há uma série de subjetividades que vai determinar quem é que habita aquele espaço, aquele território. Mesmo na cidade colonial, se a gente parar um pouquinho para pensar em qualquer cidade brasileira, em função do processo da influência da ocupação, sobretudo portuguesa, a gente vai perceber que a dinâmica de expansão da cidade, o próprio nascimento, vai acontecer em função de um núcleo central, geralmente próximo a um rio, que anteriormente ali vivia comunidades originárias, as populações indígenas, e que a partir daquele núcleo central, invariavelmente uma praça, você vai ter a expansão da cidade. Mas nessa praça é muito claro você identificar determinados elementos dessa relação de poder, que de algumas formas pode até ser simbólica, mas é determinante nas condições estruturais da sociedade brasileira. Por exemplo, a presença de uma capela, de uma igreja nessa praça, o que vai determinar a relação do poder central com a Igreja Católica Apostólica Romana. Um outro elemento fundamental é a chamada Casa dos Homens Bons. Naquele tempo, não existia Câmara de Vereadores, muito menos Prefeitura Municipal. Quem mediava essa relação da legislação era a Casa dos Homens Bons. Inclusive, em vários lugares, Ouro Preto, Mariana, aqui na Bahia, em Rio de Contas, é possível você identificar a chamada Câmara de Casa e Cadeia, em que um espaço você mediava a relação de interpretar ou criar as leis pela Casa dos Homens Bons, e no mesmo espaço, só que em um pavimento diferente, preferencialmente a quem essa lei era endereçada. E as cidades brasileiras têm essa dinâmica. Na própria praça, invariavelmente, você tinha também residindo, morando, aquelas pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Não só poder econômico, mas também poder social, poder político. A própria arquitetura, que nós chamamos de iconografia, a própria iconografia da casa, portanto, a estética daquela casa, estabelecia-se, não era nem necessário você adentrar aquela casa. Por exemplo, a quantidade de janelas determinava o potencial, a capacidade de poder político, social
e econômico daquela pessoa, daquela família que residia naquela casa. E muita gente acha que a cidade vai acontecer dessa forma, em função da influência portuguesa, quando a gente pega, por exemplo, o traçado da cidade, como Lisboa, por exemplo. Alguns chegam a afirmar que Olinda, Salvador, por exemplo, cresce a partir da própria malemolência das montanhas, e aí você tem a expansão. E isso não é verdade, ou não é necessariamente verdade. E aí eu já gostaria de fazer uma primeira afirmação. Muita gente acha que não existe planejamento no Brasil, ou que o planejamento no Brasil ele não ocorre de maneira adequada. Eu compreendo que essa afirmação ela é um tanto ficciosa. Chego a dizer que planejamento no Brasil sempre existiu. No entanto, esse planejamento sempre foi orientado por uma lógica do capital. Mesmo se a gente compreender as legislações mais recentes, a 6766 de 79, a primeira lei de uso e parcelamento do solo, a lei geral, a gente vai ter dificuldade de compreender qual foi a cidade endereçada nessa legislação. Uma cidade real ou uma cidade real ou uma cidade ideal dos planejadores? Mesmo a Constituição de 1988, no seu artigo 182, que versa justamente sobre o planejamento das cidades. Na própria esteira da regulamentação do artigo 182 e 183, a Lei 10.257, o chamado Estatuto da Cidade, sobretudo no artigo 2º, inciso 1º, quando vai falar sobre cidade sustentável, e também no inciso 2º, quando fala da gestão democrática da cidade. Sem deixar de esquecer, é claro, o inciso 4º, que fala que a legislação, o planejamento urbano, ele deverá evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano. Na mesma esteira, o Código Civil de 2002, quando lá no seu artigo 1228, primeiro já estabelece que a propriedade é uma faculdade. A faculdade de usar, fruir e abusar. Por que essa questão é muito importante nesse momento? Porque o antigo Código Civil de 1916, lá no artigo 528, estabelecia que você tinha o direito de usar, fruir e abusar da propriedade. Vale lembrar que esse Código Civil ele foi uma cópia do Código Napoleônico de 1804. E vale lembrar, mais uma vez, que esse Código Civil ele faz parte daquela chamada primeira dimensão ou primeira geração dos chamados direitos civis e políticos. Aqueles direitos que justamente não eram propiciados anteriormente pelo Estado absolutista, o chamado Estado liberal, vai propiciar, vai reivindicar frente ao Estado. E o próprio Código Civil de 2002, lá no seu artigo 1228, vai relativizar. Eu tenho uma enorme dificuldade, mesmo sabendo que muita gente no meio jurídico ainda tem um pensamento civilista do Código Civil de 16, quando o próprio Código Civil de 2002, acompanhando a Constituição de 1988, vai relativizar esse direito de propriedade. Não contente, no próprio parágrafo 1º do artigo 1228, vai estabelecer mais uma vez a questão da função socioambiental da propriedade. Fala que a propriedade deverá observar a proteção da fauna, da flora e outros recursos ambientais. Portanto, na dinâmica do planejamento e da gestão da cidade, é necessário a gente ter clareza que planejamento nós temos, ao menos na lei. A questão é a gente tentar identificar a quem é endereçado esse planejamento. Para quem esse planejamento pega, entre aspas, e para quem esse planejamento não pega. E nesse sentido, eu gostaria de começar um exercício com vocês, um exercício de reflexão. Eu trouxe aqui alguns mapas, algumas fotos de algumas cidades brasileiras e algumas cidades também no exterior, para a gente tentar compreender essa dinâmica territorial espacial.
O Milton Santos, grande geógrafo brasileiro baiano, nosso conterrâneo, tem uma formação jurídica, inclusive. Ele vai estabelecer em vários escritos dele como a legislação, compreendendo aí essa perspectiva do planejamento, como a técnica, vai estabelecer um desenho da cidade. Portanto, a conformação técnica, ela tem uma conformação política. Tem muita gente que acha que a lei, ou o próprio planejamento, ou plano diretor urbano, uma lei de uso e ocupação do solo, é um instrumento técnico. Ele é um instrumento técnico, mas não só. Ele também é um instrumento político, porque a concepção da cidade vai estabelecer o processo de luta, luta social, luta ideológica e a própria luta institucional, que vai refletir todo o processo de diversidade, ou deveria refletir toda a diversidade que habita em uma cidade, em um município. A cidade é um palco vivo, vale a pena dizer, em constante transformação. Nós temos vários atores sociais que disputam a cidade, qual é a cidade que nós queremos, para quem é esse modelo de cidade. E aí eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente possa fazer essa reflexão inicial. Então, nós vamos ver algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, as duas principais capitais do nosso Nordeste, também São Paulo e Rio de Janeiro, e, se houver tempo também, Paris e Lisboa. Paris ele é um referencial importante, porque todo o processo, mais uma vez falando da lei, todo o processo de influência higienista, de uma reforma sanitária, que ocorreu no Brasil no início do século XIX, teve Paris, a França, como exemplo. Nós vamos ter em 1853 um arquiteto, um planejador, um prefeito chamado Barão de Haussmann, que foi nomeado por Napoleão III para desenhar um novo modelo de cidade. E esse modelo de cidade foi justamente pensando em superquadras, superavenidas e, sobretudo, colocando nas áreas centrais a população mais rica e colocando a população mais pobre, geralmente, nos lugares mais distantes. Aí você fala, poxa, professor, 1853, o ano passado foi lançado um filme chamado Os Miseráveis. O diretor pegou emprestado aí o nome do livro de Victor Hugo, e vai refletir, vai, inclusive, desenhar como atualmente os subúrbios parisienses têm um modelo de planejamento, de legislação insurgente, inclusive paralelo ao Estado. Mas vamos lá. Recife. Então, está aqui um mapa de Recife, e aí você fala, olha, professor, a questão da escala aí não favorece, eu não consigo identificar quem é que mora, quem é que habita aí em Recife. Mas eu vou aproximar um pouco mais, tem um mapa, portanto, uma escala um pouco menor, eu já consigo identificar pontes, já consigo identificar rios, mas talvez eu ainda não consiga identificar quem é que mora nesse território. Qual é a subjetividade de quem mora aí. E aí vamos avançar um pouco mais, é o mesmo mapa, com uma foto, mas mesmo assim está um pouco distante e vamos avançar. Aqui temos um outro mapa e aqui nós temos uma outra foto. Aqui eu já posso, de repente, começar a falar, olha, professor, aqui eu tenho um casarão, eu não sei se é uma mansão, pode ser um prédio público, bastante arborizado aqui, também aqui tem uma praça, olha só que praça, né, bonita, bastante arborizada, uma casa aqui, um casarão. De repente eu estou vendo um outro aqui no canto direito, um outro modelo de arquitetura, mas talvez eu ainda não consiga identificar. Vamos aproximar um pouco mais. Outro mapa, uma outra foto, um outro mapa, uma outra foto. Prestem atenção nessa foto. Aqui está um mapa, você fala assim, eu não sei quem mora aí.
Eu estou falando de um mesmo território, de uma mesma cidade, nesse caso, simplesmente separado por um rio. Quando eu vou sobrepor esse mapa a uma foto, eu já consigo, ao menos, conseguir identificar um padrão arquitetônico diferente. Aqui nós temos um rio, aqui nós temos vegetação, por força, inclusive, o que dispõe o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, lá no seu artigo 4º, vai estabelecer área de preservação permanente, que diz que rios com largura inicialmente, até 10 metros, deverá ter um APP de ambos os lados de 30 metros. Percebam que só desse lado aqui, esquerdo, momento aqui que eu passo o mouse, tem a APP. Do outro lado, eu não consigo identificar a APP. Consigo identificar aqui, eu acho que já é um casarão, ou uma mansão, não sei. Aqui uma casa grande, outra casa grande. Piscina, né? Dialogando aí com os boleiros, piscininha, amor. Olha só a quantidade de piscinas que eu consigo identificar aqui nesse território. Quando eu olho para o outro lado, eu consigo identificar uma piscina? Não. Eu consigo identificar uma mansão? Pelo contrário. A densidade demográfica aqui é uma, a densidade demográfica aqui é outra totalmente diferente. Portanto, eu estou falando em um mesmo território, mas com subjetividades, com identidades diferentes. E a legislação ela vai desenhar essas fronteiras de poder, por exemplo, dizendo como é que você vai construir aqui e, por exemplo, não acompanhando a legislação aqui nesse outro território. Vamos avançar. Vitória da Conquista. Trouxe algumas fotos de Vitória da Conquista, antiga, inclusive, para a gente compreender a questão atual. Aqui tem um mapa, você fala, professor, também não consigo, não sou aqui de Conquista, mas aqui eu já consigo identificar a BR-116, está aqui, chamada também de Avenida Integração. Portanto, esse lado aqui, nós temos a zona, deixa eu voltar aqui, nós temos aqui a chamada Zona Oeste. Aqui a ABA 262, Avenida Brumado, e aqui a chamada Zona Leste. Vamos avançar. Então, consigo identificar muita coisa, falta de arborização talvez. Vitória da Conquista é uma cidade que precisa ser melhor arborizada. Vou avançando um pouco mais, aqui Zona Oeste, aqui é chamado bairro Zabelê, Senhorinha Cairo, Miro Cairo, Vila Serranas, bairro Brasil, Patagônia Cadija, Ibirapuera, e aí vai. Aqui uma foto um pouco mais próxima, outra área da cidade, que a gente vai avançando para o centro da cidade. Avenida Regis Pacheco, Monsenhor Olímpio, Avenida Lauro de Freitas. Aqui eu já consigo identificar o terminal aqui, né? Acompanhando o mouse. Aqui a chamada CEASA, portanto, chamado Centro Antigo de Vitória da Conquista, mesmo sabendo que Vitória da Conquista não tem um centro tombado. Vamos avançar, Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Olha só, gente. Estou falando essa foto é de 2008, 2 anos após o plano diretor urbano vigente em Vitória da Conquista. Aqui é a Fainó, esse prédio aqui é a Fainó, aqui é a rotatória, aqui esse vazio hoje tem um supermercado, nesse vazio aqui dessa rotatória. Esse terreno aqui continua vazio. Esse terreno de baixo aqui, que pegou só uma pontinha, também continua vazio. Mas a gente consegue identificar hoje toda essa área aqui, um processo intenso de verticalização, que foi estabelecido pelo Plano Diretor Urbano de Vitória da Conquista, que estabeleceu que aqui você poderia construir prédios, chamado coeficiente de aproveitamento máximo, que vai ser diferente de um lugar para outro lugar da cidade. Portanto, olha só a técnica estabelecendo qual é o padrão arquitetônico que eu vou ter em determinadas regiões, consequentemente estabelecendo uma questão de região. A região, na lógica estrutural do capital, no processo de urbanização no Brasil, ela vai estabelecer uma série de atributos.
a questão dos equipamentos. Você tem um posto de saúde, você tem uma escola, você tem uma avenida, a questão dos próprios serviços. A linha de ônibus passa com regularidade, né? A própria questão da polícia militar, a questão da segurança pública chega com uma certa regularidade. É só verificar como a viatura da Polícia Militar em Vitória da Conquista passa sistematicamente no final da tarde na Olívia Flores e com a frequência um pouco menor na Lagoa das Bateias. E a própria questão da vizinhança. A lógica do capital vai estabelecer, mas eu moro aqui, mas eu moro acolá. Você mora ali, mas você mora bem. Olha só como a vizinhança vai estabelecer também um processo de agregar à terra um valor nas condições estruturais do capital. Vamos avançar? Eu acho que a gente já falou bem de Vitória da Conquista, depois eu vou disponibilizar esse material. Rio de Janeiro, uma das cidades mais antigas no Brasil, depois de Salvador, que foi a primeira capital, Rio de Janeiro, a segunda capital. Esse mapa, essa foto não diz muita coisa, vamos avançar. Aqui eu tenho um piscinão de Ramos, uma pequena piscininha, talvez aqui também a comunidade de Ramos, mas também eu não consigo estabelecer muita coisa. Vamos avançar? Aqui um complexo da Maré, eu já consigo ver, ou consigo talvez ver, uma quantidade infinita de casas. Eu considero casas. Tem pessoas que consideram como um barraco. Para mim não importa qual é o material que você usa, para mim o lar, a casa, continua sendo casa, independente do material. Mas vamos avançar. Aqui eu já tenho um outro padrão, prédio verticalizado, vegetação. Olha só, uma florestinha aqui, piscininha, né? Piscininha, amor, novamente. Piscinas, outras piscinas aqui pequenas. Mas vamos avançar. Uma foto aqui do Complexo da Rocinha, uma parte, obviamente, porque é imenso. Eu já consigo identificar uma piscina aqui? Não vejo, pelo menos não consigo identificar. Consigo identificar vegetação aqui, pouquíssimas árvores, poucas áreas públicas, poucas praças, poucos parques, áreas de refúgio, quase nenhum. Aí vamos avançar. Olha só, aqui eu tenho um mar, avenida oceânica. Olha só como eu já consigo identificar uma outra dinâmica aqui simplesmente pelo mapa. Sim. Talvez eu já consigo, da mesma forma, falar quem é que mora na Rocinha, quem é que mora aqui. Olha só o padrão arquitetônico, olha os desenhos. Muito bem organizado a partir de uma legalidade, de uma cidade ideal, e não de uma cidade real. Olha só, eu tenho uma praça, várias avenidas que chegam invariavelmente na praça, muito boa arborização, tudo lindo e maravilhoso, mas a gente sabe que muitas das vezes ordinário. Vamos avançar um pouco mais, é só uma questão de escala para a gente ver de uma maneira um pouco mais próxima à escala. Vamos avançar São Paulo. A Raquel Ronick vai evidenciar nos seus escritos a Cidade e a Lei, vários escritos dela, como a dinâmica de São Paulo vai ter, São Paulo e o Rio de Janeiro, a questão da lei de uso e parcelamento do solo, naquele processo, isso é muito importante para o nosso debate, naquele processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. É importante destacar que até então no Brasil, por volta de 1849, a mercadoria era o escravo. A coisa era o escravo. Era o escravo que você vendia, era o escravo que você comerciava. A terra não pertencia, não era passível de propriedade privada. Você recebia uma concessão especial de uso para explorar essa terra. No entanto, a gente vai ter uma transição muito importante com a Lei 601 de 1850, a chamada Lei de Terras, que inaugurou o acesso oneroso à terra no Brasil. E lá no artigo 1º, é muito importante a gente já destacar, diz que qualquer pessoa, 1850, qualquer pessoa poderia comprar uma terra desde que pagasse por ela. Nós estamos falando em 1850,
A abolição da escravatura, ou a pseudo-abolição da escravatura, só veio em 1888. Portanto, em 50, um negro, um escravo, não podia comprar uma terra. Por quê? Porque escravo era coisa ainda. Portanto, a lei indiretamente ceifou a possibilidade da população negra, naquele momento, ter acesso à terra no Brasil. E São Paulo, através da lei de uso e ocupação do solo, também Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai retomar esse debate, começa a desenhar e criar bairros, Morumbi, Higienópolis. Olha só, São Paulo vai pegar a perspectiva higienista eurocêntrica e vai criar um bairro, Higienópolis. Não contente, pegou um bairro chamado Campos Elíseos, fez uma tradução brega, na minha opinião, Champs-Élysées. Champs-Élysées, em Paris, Campos Elíseos. E aí você vai criar uma dinâmica estabelecendo muito claro o que nós chamamos de segregação socioespacial ou homogeneização de vizinhança. Mas vamos avançar. Outra área de São Paulo, chamada área central, aí, a Praça da Sé, o pátio do colégio, a Praça da Sé está aqui, inclusive é um núcleo central de nascimento da cidade de São Paulo. A gente vai avançar aí para um bairro rico, né? Volto a dizer, nobre. Eu tento evitar essa nomenclatura, não existe nobreza no Brasil, é um bairro rico. E aí a gente começa a perceber, como no caso do Rio de Janeiro, o desenho muito bem respeitado, arborizado, tudo, a técnica operando, dizendo quem é que mora aí. Quem é que mora aí? Vamos avançar. Salvador. Salvador, nossa capital da Bahia, também é extremamente importante a gente fazer o estudo. Segundo o curso de arquitetura da UFBA, cerca de 50%, já foi um pouco mais, cerca de 50% das pessoas que moram em Salvador moram de maneira irregular. Significa que a pessoa não tem o chamado papel, a escritura. É uma ocupação. Para aqueles tradicionalistas do direito, é uma invasão, mesmo sabendo que o CPC, o novo Código de Processo Civil de 2015, não usa a expressão invasão, e sim ocupação. Então, metade da cidade de Salvador, se pegarmos aí, arredondarmos 3 milhões de habitantes, 1.500.000 pessoas moram de maneira ilegal. Ilegal. E é preciso a gente identificar esse processo na história. Vamos lá. Que uma área, talvez eu não consiga identificar, mas vamos avançar. Olhe só esse mapa. Eu consigo dizer quem é que mora aí? Talvez não, mas olhe só a quantidade de ruas. Olhe só a quantidade de ruas sem saída. Aí você fala, pô, professor, tá parecendo Lisboa isso aqui. A dinâmica da malemolência que a cidade vai sendo construída a partir da topografia. Será mesmo? Vamos lá. Nordeste de Amaralina. Um dos bairros mais populosos de Salvador. A densidade demográfica imensa. Tá aí. Nordeste de Amaralina. Vamos avançar. Só um pouco mais próximo à questão da escala, para a gente ver as ruas centrais aqui, as vielas, os caminhos que a gente tem nessa dinâmica territorial. Vamos avançar? Aqui eu já começo a mudar a dinâmica, apesar que a gente consegue perceber que o próprio complexo ou complexo habitacional de Salvador, invariavelmente você tem uma área pobre ao lado de uma área rica. Ao lado, entre aspas, próximo. A lógica do capital, mesmo nas chamadas cidades planejadas, vou dar um exemplo de Brasília. Quem já teve a oportunidade de ir a Brasília conhece o chamado plano piloto. Brasília é uma cidade zoneada. O que significa isso? Não é uma piada. É uma cidade que é dividida segundo a sua funcionalidade. É um zoneamento. Você tem a zona do comércio, você tem a zona do turismo, você tem a zona tal, zona Y. E você vai ter aquele plano piloto em que você coloca, geralmente, o funcionalismo público. E Brasília teve a capacidade de construir as chamadas cidades satélites. Gama, Ceilândia, Sobradinho, e aí vai. Então,
Então, olha só a lógica de uma cidade planejada, modernista. O trabalhador e a trabalhadora fica longe o suficiente para não ser visto, mas próximo o suficiente para ser explorado. É a lógica da mais-valia urbana. Eu deixo ele lá, não quero vê-lo, mas eu aceito o processo de exploração, e é legítimo até, vide uma questão não tão recente, mas a gente sabe que no Brasil a empregada doméstica, o empregado doméstico, mas sobretudo uma questão de gênero aqui, respeitar aqui no Brasil, mais de 90% dos empregados, das empregadas domésticas são mulheres. A gente percebeu que o artigo 7º da Constituição, ele não reconheceu na época o empregado doméstico, só veio posteriormente. E a gente percebeu como a chamada classe média, e eu queria até falar uma coisa para você que é classe média, inclusive que está nos ouvindo. Se você é assalariado, se você recebe um salário, não importa se você é um professor de uma universidade pública, titular, se você é um juiz, se você é um promotor, se você recebe um salário, se você é um funcionário público, você é trabalhador. Você depende da sua venda de mão de obra. Portanto, você é pobre. Se você não estabelece uma contraprestação, você não recebe seu salário. Se você não detém os meios de produção, se você não é um capitalista, você é um trabalhador. Portanto, é um grande engano da classe média achar que é rica, que é detentora do capital, que não é mesmo. Pois bem, vamos avançar. Olha só, gente, aqui nós estamos em uma área chamada Pituba. Um colega de vocês, Vitor, inclusive me mandou uma foto, e eu gosto muito dessa imagem, porque essa praça, para quem já teve a oportunidade de ir em Salvador, a Pituba, é uma praça, percebam, eu acho que mesmo à distância, esse material usado aqui é mármore, gente. Material usado na praça é mármore. Essa praça, aqui no núcleo central dela, tem um chafariz, que não é simplesmente um chafariz, não, é um chafariz luminoso e que toca música. Música é importante, a gente sabe disso. Mas por que não tem a mesma praça no Nordeste de Amaralina? Por que só tem essa praça linda e maravilhosa somente na Pituba? Vamos avançar. Paris. Por que Paris é importante? Pelo aquilo que eu falei para vocês. A lógica de desenho das cidades vai pegar uma lógica eurocêntrica, higienista. Olha só, como o desenho, a geometria vai estabelecer quem é que vai morar aqui, quem é que vai morar cada vez mais longe. Olha só o núcleo central, olha só a arquitetura extremamente civilizada, entre aspas. Olha só, olha o desenho. Pega Barcelona, é a mesma coisa, é o mesmo desenho se você pegar uma foto na internet. Lisboa, só para fechar, para a gente compreender o desenho de Lisboa, como eu falei, é muito semelhante a Salvador, Olinda e as cidades brasileiras. A questão da malemolência de como você vai construir as cidades brasileiras. Portanto, gente, essa reflexão é importante. Para a gente compreender essa reflexão inicial, ela é muito importante para a gente compreender como a legislação vai desenhar. E aí, eu gostaria de rapidamente fazer, não sei se tão rapidamente assim, mas no tempo que nos resta, trabalhar essa perspectiva histórica. Vamos lá. Quando eu olho para esse mapa, de que mapa eu estou falando? De que período do Brasil nós estamos falando? Será que é a questão do Covid, atualmente? Pega São Paulo aqui. São Paulo é a área mais escura. Está aqui São Paulo, que é Minas Gerais. Pega São Paulo aqui mais escuro. Pega o estado do Amazonas um pouco mais claro e nossa Bahia está aqui intermediário. De que eu estou falando? É da quantidade de mortes pela Covid, pelo coronavírus, que já passou aí de 172 mil mortes, infelizmente, um verdadeiro genocídio no nosso país.
Eu posso falar, por exemplo, da questão do saneamento básico. Por exemplo, nós temos aqui no norte do país uma cobertura de saneamento de 13%. Aqui no Nordeste, nós temos, em média, uma cobertura de 32%. Aqui, na área do Sudeste, nós temos uma cobertura de saneamento básico de 82%. Portanto, é necessário a gente reconhecer que há um processo de concentração, uma distribuição urbana social extremamente desigual no nosso país. Portanto, esse mapa estabelece uma concentração da pobreza, ausência de saneamento básico, desemprego, fome, altos índices de criminalidade, insalubridade e congestionamento habitacional. Estamos falando de quê? Que período da história? E aí eu gostaria de estabelecer um fio de Ariadne, aquele que vai nos conduzir nesse debate, que é justamente a habitação. A habitação ela é muito importante para a gente exemplificar como, na questão concreta, na concretude do debate, a legislação vai realmente desenhar esse processo. O tema da habitação está diretamente relacionado à ocupação territorial das cidades e ao desenvolvimento urbano brasileiro. Se faz necessário a recuperação da história da moradia e das cidades no Brasil para melhor reflexão e entendimento dos problemas. Portanto, é necessário estabelecer uma relação entre propriedade da terra, industrialização e urbanização. Vale lembrar que, por volta de 1870, a nossa capital, Salvador, tinha cerca de 50 mil habitantes. Era ainda um processo semi-feudal. A concentração da população ainda era eminentemente na área rural. Só para efeito comparativo, a cidade de Londres, no ápice aí do processo da Revolução Industrial, tinha 3 milhões de habitantes. Portanto, o Brasil, na verdade, só começa a ter o processo de industrialização a partir de 1930, com Getúlio Vargas. É a industrialização, como ocorreu na Europa, é a industrialização no Brasil que vai acelerar o processo de urbanização. E no Brasil, a chamada virada demográfica, em que você tem efetivamente o deslocamento para ter uma população de maneira majoritária urbana, só vai acontecer ali por volta da década de 50, 60. Isso é importante no Brasil. Então vamos lá. Importância dos centros urbanos no período colonial e imperial. Em 1870, Salvador possuía 32 mil habitantes no centro e 20 mil moradores no subúrbio, um porte razoável de 50 mil habitantes para os padrões do Brasil. Lembrando que Salvador não é a primeira cidade. A gente vai ter o debate de cidade e vilas. A primeira cidade do Brasil foi São Vicente e São Paulo. Salvador vem posteriormente. A atividade produtiva central era realizada no campo, mas financiado o comércio internacional era realizado no espaço da cidade. Lá no próprio centro histórico de Salvador, quem já foi no REG lá, vai se lembrar que lá o próprio Pelourinho vai evidenciar que ali era o local do comércio. Então, todo o processo ele é deslocado do interior, a própria questão dos diamantes, no período da Chapada Diamantina, para as áreas centrais, os locais centrais da nossa capital, Salvador. Havia um papel de viabilizar interesses mercantilistas europeus na relação com a colônia. As sedes do capital mercantil se tornaram grandes centros com deslocamento ou autonomia no conjunto do território. Tem um historiador que eu gosto muito deles, vocês podem até buscar material na internet, chamado Luiz Felipe de Alencastro. Ele é um autor, historiador vivo, e ele tem um livro que eu reputo muito importante para a gente compreender o processo histórico no Brasil, chamado O Trato dos Viventes, que ele vai desenhar, ele vai explicar como a triangulação mercantil da coroa portuguesa vai ser estabelecida tendo e sendo imprescindível Brasil, Portugal e as colônias africanas, estabelecendo todo o processo da diáspora que nós temos no nosso continente africano. Então, a Igreja Católica possuía grande importância, como eu já falei, nos 2 primeiros séculos e meio de colonização, havia a legitimação do domínio sobre a terra, descoberta pelo Estado, e a exclusividade sobre a vida espiritual. Não à toa foi a Igreja Católica que patrocinou todo o processo de genocídio das populações originárias e depois o próprio processo de etnocídio
de destruição dessas populações originárias. Então, você vai ter a paróquia, a freguesia ou a vila, mais raramente ainda a cidade. E aí, na esteira do que eu estou falando, é importante a gente falar de uma história ignorada. Isso é muito importante. Quando os portugueses e outros invasores espanhóis, franceses, holandeses chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos, no mínimo, uma população de 2 milhões de pessoas, de populações que pertenciam a esse país, que estabeleciam o que nós chamamos de comunismo primitivo. Não havia propriedade privada, não havia preocupação de acumulação de capital e mais, havia uma divisão social e política. O pajé, por exemplo, ele é o responsável até hoje pela liderança religiosa, o cacique pela liderança política. Havia toda uma organização, a própria aldeia, eu ouso, no que eu chamo de giro epistemológico, dizer que ali você tem um fragmento de cidade. Quando nós definimos, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, vai estabelecer um conceito mínimo de cidade ou elementos para uma cidade, diz que são 3, uma densidade demográfica, uma divisão social econômica e uma organização política. Nós tínhamos isso nas aldeias. Então, a colonização portuguesa representou a asfixia do modo de habitar e viver em comunidade. Você não podia ter moradia coletiva. Você tinha, e aí, inclusive, saudar aqui o nosso querido Adoniran Barbosa, que tem uma música que ele retrata isso, entre aspas, resgatando a maloca, saudosa maloca, maloca querida. A perspectiva do aldeamento, ele tinha casas, habitações, que você tinha várias famílias. E o que a coroa portuguesa fez? Está aqui a foto, inclusive, para vocês acompanharem aqui. É pecado. É pecado, não. Você tem várias famílias. Isso é pecado perante a Igreja Católica, não pode. E aqui você tem, na minha opinião, um modelo de cidade que a coroa portuguesa fez questão de destruir através da legitimidade da Igreja Católica. Os ciclos de ouro e expansão do território foi muito importante. Está aqui a foto que vai demonstrar chamadas entradas e bandeiras que chegam, inclusive, aqui. Teve uma importância muito grande no interior de São Paulo, inclusive um movimento atual de você rediscutir o papel desses, na minha opinião, verdadeiros genocidas, Raposo Tavares, por exemplo. E eu que já morei em São Paulo, toda vez que eu passava pela rodovia Raposo Tavares, eu falava, mas eu estou andando numa rodovia que tem o nome de um genocida, que até hoje tem uma quantidade enorme de estátuas. E todo esse processo foi em função de etnocídio, de genocídio da população negra e depois da escravidão da população negra. Então, todo o processo das chamadas entradas e bandeiras, estabelecendo todo o processo de interiorização da ocupação brasileira. Surgem sociedades mais diversificadas, além da população pobre, entre aspas, livre dos escravos, antirrestrita à atividade rural ligada à atividade urbana no centro de exploração de ouro. Pequeno artesanato, prestação de serviço, pequeno comércio, ambulantes, administração civil militar. E aí você vai ter cidades de destaque, Ouro Preto, como a gente vê aí na foto, tendo um papel muito importante, aleijadinho, a chamada arte barroca, desenhando não só Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, todas as cidades vão ter uma importância muito grande no processo de expansão das cidades brasileiras e até hoje. Algumas características importantes, calçamento das ruas apenas nas cidades mais importantes, saneamento básico, olha só, gente, saneamento básico é uma questão histórica no Brasil. Nunca foi preocupação da coroa portuguesa, as águas eram recolhidas por escravos, chafariz colocado em chafariz, e as fezes transportadas por escravos também em cursos d'água eram colocadas nos rios, o que muita gente faz até hoje, porque a ausência básica de um recurso fundamental que é o saneamento básico. E a ausência de normas urbanísticas, desalinhamento das ruas, casarios, desenvolvimento malemolente, como eu falei, preguiçoso aí, mas que vai respeitar uma lógica de poder. Uma lógica de poder. Apenas entre 1570 e 1777 foi instituída uma política de urbanização, onde deveriam ser seguidas as mesmas normas utilizadas no território português.
A meta portuguesa era de eficácia administrativa por meio de centralização do governo da colônia, um sistema viário com ruas e praças na forma de xadrez, e aí obedecendo a lógica que aconteceu em Lisboa, que teve um terremoto, destruiu Lisboa e que fez um novo desenho para a cidade, aquela foto, inclusive, que eu mostrei na reflexão. E aí a gente vai ter algumas cidades importantes, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Belém, São Luís, Santos, Vitória e outras cidades brasileiras, mas essas são as mais importantes. E também a própria perspectiva dos conjuntos arquitetônicos, como eu falei, a perspectiva de você representar na estética a relação de poder. Pois bem, avançando no século XIX, mudanças que preparam a urbanização. Há um processo de transição. No Brasil, não tem como você separar a questão da abolição da escravatura do processo de urbanização, de como a população negra, logo depois, com a lei de terras e logo depois com a abolição da escravatura, teve que se deslocar para cidades, como a gente já falou, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, invariavelmente para morar e trabalhar na mesma região, sobretudo as chamadas regiões portuárias. E isso é muito importante para a gente entender a dinâmica no Brasil. Rio de Janeiro, 1808, com a chegada da família real, com mais de 10 mil pessoas, pela fuga de Napoleão, e aí, sempre pensando nessa perspectiva de você, inclusive, rir da miséria, toda casa... Aconteceu recentemente na Copa do Mundo, você chegava lá com a necessidade de construir a nova arena da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, por exemplo, Maracanã, você chegava lá e fazia uma inscrição com spray, falando que aquela área deveria ser desapropriada pelo município. A mesma coisa aconteceu lá, no período de 1808, em que você colocava, é claro, não usava spray, era o desenho mesmo lá com um pincel qualquer, você colocava a PR, que era propriedade, ou príncipe regente, propriedade do rei, e os brasileiros, de uma maneira insurgente, já colocaram que nada disso, era uma propriedade roubada, né? Então, os impactos, a abertura dos portos, produção industrial liberada, a engenharia ganha impulso. Vale lembrar que Portugal, a coroa portuguesa, inclusive no período imperial, pós-colônia, sofreu uma pressão muito grande da Inglaterra. A Inglaterra, naquele período, era como se fosse uma ONU agora. Era a grande potência política, militar, mandava e desmandava, inclusive fez uma pressão muito grande para a abolição da escravatura aqui no Brasil. Então, o Brasil passa de colônia a país independente, processo este que não envolveu grandes rupturas, permanência da elite como dona de poder. Eu acho que é importante até hoje em direito constitucional a gente, inclusive, fazer um estudo da Constituinte de 1823 e da própria Constituição de 1824. A gente vai perceber, está disponível, www.senado.gov.br, a gente vai perceber quem é que estava lá na Constituinte. E aí, gente, eu gostaria de deixar vocês talvez um pouco decepcionados, para alguns desavisados, que invariavelmente no processo constitucional brasileiro, desde 1823, depois na primeira Constituição Republicana, em 1820 e 1891, passando pelas constituições posteriores, 34, 37, 46, até chegar na Constituição chamada Cidadã de 88, se a gente estabelecer um exercício crítico, a gente vai perceber que são as mesmas pessoas que estavam desde então. Ouso dizer, até hoje. Você não vê a representação de mulheres, jovens, negros, índios, a população LGBT. Pelo contrário, o que ocorre é uma subrepresentação. Portanto, aqueles detentores na capacidade política, econômica e social, se a gente for realizar uma perspectiva crítica hoje, é a chamada bancada do boi, da bala e da Bíblia, chamada BBB. Então, em 1822, o Brasil tem 12 núcleos classificados como cidades. Foi durante o período imperial o deslanche no processo de urbanização, como eu já falei, a Lei de Terras, a Lei 601 de 1850, quem teve um papel fundamental nesse processo foi um rapaz chamado José Bonifácio de Andrade e Silva. Só um pequeno
pequeno parênteses aqui, porque ele é muito importante, inclusive muita gente acha que ele foi o grande criador da República, um grande criador da nação brasileira. De fato, ele era uma verdadeira eminência parda, ele não aparecia tanto, chegou um momento que ele, inclusive, foi expulso do Brasil, mas ele era um grande articulador político. E ele faleceu antes da Lei de Terras, em 1832, mas anteriormente, na Constituição Imperial, até um pouco antes, em 1822, foi a primeira tentativa no Brasil de estabelecer uma lei de terras. Olha só a visão do cara, já percebendo que não era mais possível você manter o escravo como propriedade. Ele falou, olha, a gente tem, para garantir aqui o nosso poder econômico, político, social, a gente tem que realizar um deslocamento. Escravo não é mais moeda, a terra vai ser a moeda. Então, a gente saiu da escravização de pessoas para escravizar a terra, porque o processo foi garantir que aquelas pessoas que já tinham uma terra no modelo de plantation, grandes extensões territoriais, monocultura e trabalho escravo, pudessem converter aquela posse em propriedade, desde que pagasse, como eu falei, uma indenização, um tributo à coroa portuguesa. E a gente sabe que, naquele momento, escravos, ex-escravos, pequenos camponeses, invariavelmente não tinham condições. Como eu coloquei aqui no quadro, aqui embaixo, esse destaque para vocês aqui, vale a pena refletir um pouco mais detidamente sobre esses dois fatos. O fim da escravidão com a emergência do trabalho livre e a institucionalização da terra como propriedade privada, para melhor compreender um processo que está na raiz do desenvolvimento urbano. Então, literalmente, a população negra ela foi jogada para os centros urbanos, para que pudesse ocupar determinadas áreas das cidades. Vamos lá. Da mão de obra escrava para o trabalho livre em função dos escravos. Percebam. Tratados como coisa e não pessoa, como eu já falei, jogar fezes nos rios, abastecer casas de água, canalização, e aí vai. Até hoje, recentemente, olha a importância da história, o aspecto da historicidade. A indústria de imóvel usava aquela mesa de canto como criado mudo, porque a gente sabe que um dos papéis exercido pelo escravo da casa grande era justamente ficar ao lado da cama a noite inteira para poder servir ao dono da casa. Água, próprio pinico, coisas que o valha. Mas ele não podia falar nada. Em alguns casos, literalmente, era cortada a língua. Portanto, olha só como até hoje, ou até recentemente, a gente usava a questão dessa mesa de canto como criado mudo. Não, é mesa de canto. A importância da gente ressignificar e reconhecer a questão da historicidade. Como eu já falei, o trabalho escravo era compreendido como um capital. E essa transição ela é importante no processo. Então, em síntese, a massa trabalhadora pobre e negros desempregados serão varridos para baixo do tapete, expulsos das áreas centrais. Os capitais urbanos, antes empregados no tráfico de escravo, buscam novas formas de rendimento farto. Com a expansão da indústria, cidades passam a ser local de produção, com a própria questão da Revolução Industrial. Eu falo assim, 1930 que começou a industrialização no Brasil. Não. O processo de industrialização efetivamente começou em 1930. Mas antes você tinha, por exemplo, a indústria têxtil, naquele período ali do início da República. Então, a massa urbana, imigrantes, escravos libertos e trabalhadores urbanos livres demandam produtos industriais para sua sobrevivência. O crescimento urbano demandou moradia, transporte e demais serviços urbanos. No Rio de Janeiro, em 1888, 46 mil pessoas viviam em cortiços, consideradas degradantes e imorais, e uma ameaça à ordem pública, devido à concentração da pobreza, ausência de saneamento básico, desemprego, fome, altos índices de criminalidade, epidemia, insalubridade, congestionamento da habitação. O cortiço, ele era o problema de todos os problemas da cidade. Eu gostaria de falar, inclusive, um pouquinho de uma grande obra de 1890, portanto, 2 anos após aqui, dessa data, dessa informação,
Azevedo escreveu uma obra, para mim, uma das principais obras do naturalismo, que ele, inclusive, vai falar sobre o cortiço. Está até aqui atrás, nessa estante. O cortiço, o Azevedo, ele vai ter uma capacidade, inclusive, de estabelecer uma relação antropomórfica, feições humanas para o cortiço. Em determinados momentos, ele coloca assim, o cortiço acorda de 7 horas de sono profundo. Agora ele começa a se movimentar, olha só, ele começa a estabelecer, e ele vai colocar como os cortiços apareciam da noite para o dia. Porque as pessoas pegavam qualquer coisa, se instalavam em qualquer situação para criar um cortiço. E eu trouxe até a foto aqui para vocês de 2 cortiços no Rio de Janeiro. Então, tem uma primeira... Aqui, inclusive, Azevedo vai colocar, né, na sua obra, o principal cortiço no Rio de Janeiro é um chamado cabeça de porco, né? Para quem conhece a anatomia de porco, tem várias partes, né? Então, o cortiço é uma habitação coletiva com várias divisões. Então, você vai perceber aqui, olha só, cada entrada dessa aqui é uma casa aqui da mesma forma. E aí você vai ter o cortiço com um grande inimigo da saúde pública, um grande inimigo do processo de planejamento das cidades no Rio de Janeiro. Então, a gente vai perceber como a mentalidade republicana vai começar a estabelecer uma ordem de civilidade e estabilidade. E apagar, entre aspas, os resquícios escravocratas. Nós vamos ter, gente, uma verdadeira eugenia social. O Brasil vai ter como modelo, naquele momento, de criar uma nação branca. Portanto, tudo que remete à negritude tem que ser apagado. A capoeira era crime? Tem que ser apagado. Crime de vadiagem. A questão das quituteiras em locais públicos não pode. O que acontece até hoje com artesão e artesã e outros trabalhadores ambulantes em situação de trabalhar em situação de rua. O Brasil, em 1904, vai ter um papel importante, um presidente da República chamado Rodrigues Alves. O presidente era Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro era Pereira Passos. E o Brasil vai importar todo o modelo francês, que eu já falei, para destruir as chamadas áreas centrais ou mudar as áreas centrais no modelo francês. E aí, gente, eu gostaria de fazer um destaque aqui, fazendo uma crítica ao papel de um grande sanitarista, que foi Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele teve, sim, um papel importantíssimo na questão do combate à peste bubônica, a própria questão da varíola. Em 1904, nós estávamos vivendo uma pandemia de varíola aqui no Brasil. Nós já tínhamos tido um surto de febre amarela no Rio de Janeiro por volta de 1860. Detalhe, a população mais rica foi para Petrópolis e a população mais pobre ficou para morrer no Rio de Janeiro. E desse surto de febre amarela, em 1860, 1870, nós tivemos 15 mil pessoas que morreram, invariavelmente a população mais pobre e negra. Em 1904, Rodrigues Alves contratou Oswaldo Cruz por toda essa experiência e ele criou um verdadeiro enfrentamento para combater a varíola. Inclusive, nesses tempos que a gente fala de vacina, não vacina, nós tivemos em 1904, porque naquele momento o Brasil decidiu que a vacina deveria ser obrigatória. E aí nós tivemos, inclusive, uma revolta chamada Revolta da Vacina, que durou 2 meses, que não só foi por causa da questão da obrigatoriedade da vacina. É muito simplista. Em outro momento a gente pode debater, mas você tinha, inclusive, tentativa de golpe dos jacobinos que queriam romper com a República naquele momento, a insurgência da população negra, porque as áreas centrais você tinha muitos, mas muitos mesmo, territórios em que você tinha a população negra, inclusive já com religiões de matriz africana, e que também fez um processo de insurgência para combater esse processo de destruição de seu patrimônio. Então, como eu falei, um rápido crescimento populacional, sem saneamento, epidemias, cólera, febre amarela,
Depois a gente vai ter, inclusive, a gripe espanhola em 1918, detalhe, a história às vezes repete como farsa, outras como tragédia. Rodrigues Alves era prefeito novamente em 1918, presidente do Brasil. Ele foi em 1904, novamente em 1918, e o Brasil, o próprio Poder Central, falava que a gripe espanhola era o quê? Uma gripezinha. Né? Inclusive, dizem que a caipirinha nasceu desse momento, porque diziam que bastava você tomar cachaça, pinga com limão, e outras coisas, outros remédios mais, cloroquina da época, que você curava. Detalhe, Rodrigues Alves morreu pela gripe espanhola nesse período aí. Então, a regeneração da reforma urbana do Rio de Janeiro, capital federal, caminhos da reforma de Paris, Barão de Haussmann, como eu falei, vai orientar todo esse processo. Além de medidas higienistas, afastar das áreas centrais os pobres, mendigos, negros e seu estilo de vida. Me parece o Minha Casa Minha Vida, faixa 1 de atualmente, quando você vai colocar, através da Prefeitura Municipal, junto com a Câmara de Vereadores, encontrar verdadeiras áreas rurais. Você tem essa população que é colocada lá, o mais distante possível, é garantido o direito à moradia, mas não é garantido o direito da cidade. Essas pessoas são escondidas nas franjas, nas lonjuras da cidade. Embelezamento era tratamento estético, como a Praça da Pituba, que pressupunha a inexistência da pobreza. Então, pobre enfeia a cidade. Na Copa do Mundo aconteceu isso, com a população em situação de rua. Na Olimpíada aconteceu isso. E eu não vi isso agora na pandemia da Covid-19. A mesma preocupação de você dar auxílio à população em situação de rua, e que você vai perceber que há toda uma perspectiva de higienizar ou deixar belo essas áreas. O problema da moradia da massa trabalhadora não estava incluída nessas reformas. A segregação territorial caracteriza o urbanismo no século XIX. Então, aqui tem mais uma mensagenzinha aí para vocês. Inaugura-se, assim, o urbanismo que consolida durante todo o processo no século XX no Brasil a modernização excludente, ou seja, um investimento em áreas que constituem a centralidade de cidades, o que a gente chama de cidade hegemônica. Então, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Edificação, ela vira mercadoria capitalista, apropriada de forma distinta pelas classes sociais. A propriedade privada é a primeira condição para ter acesso a essa mercadoria. Na primeiro plano aqui, essa foto, gente, é uma foto da Avenida Paulista, de 1903. E aqui é uma foto do Rio de Janeiro, da chamada área central. Olha só a avenida. Olha o tamanho da avenida. Aqui era um cortiço anteriormente. Olha só essa Avenida Paulista. Olha os casarões. O Código de Postura, no caso de 86 em São Paulo e de 89 em Rio de Janeiro, vai estabelecer normas de estruturação do mercado imobiliário. O que significa isso, gente? Quando a gente vai pegar a legislação, a Raquel Ronick, Hermínia Maricato, tantos autores apresentam como a legislação começa a desenhar. Então, por exemplo, um lote aqui na Avenida Paulista, para eu ter um casarão ao lado de outro casarão e outro casarão e outro casarão, só para vocês terem um parâmetro. Hoje, a Lei 6766 de 79 estabelece que um lote, que é uma divisão de um loteamento, tem que ter 125 metros quadrados. Aqui, na Avenida Paulista, estabelecia que tinha que ter, no mínimo, 400 metros quadrados. É a lei que vai dizer o que a gente chama de testada, ou arruamento, o início da construção da casa em relação à rua. Aí você assiste uma novela, uma música, uma minissérie de época, e você vê a rua e a casa lá ao fundo, e você fala assim, é simplesmente uma questão estética. Não é. É a lei que diz que a casa só pode ser construída depois de 8 metros de recuo. Portanto, você vai, a partir da estética, estabelecendo quem é que mora aqui na Avenida Paulista. Quem mora aqui são os barões do café, do Vale do Paraíba. Enquanto cortiço, enquanto chamados bairros operários, são literalmente colocados nas lonjuras. São Paulo teve uma faceta
na década de 20, em 1928, criar um código sanitarista, um código sanitário, chamado Código Saboia, que vai determinar, que vai legislar justamente sobre cortiços e casas populares, casas de operários. Fala assim, olha, na área central não pode a mesma coisa no Rio de Janeiro. Você não pode construir aqui, mas você pode, inclusive, construir acolá. E há uma questão interessante, gente. A favela nasce desse processo. Vocês sabem que o Brasil, tem muita gente que acha que o Brasil não teve genocídio, teve sim. Guerra do Paraguai foi um genocídio no Brasil, contestado no sul do país. E aqui na Bahia, Canudos, nós tivemos, já sob a égide de Euclides da Cunha em Sertões, vai nos mostrar processo de tropas federais que foram enviadas aqui para o sertão da Bahia, com o argumento que Antônio Conselheiro era monarquista, que ele era, inclusive, tinha uma relação messiânica. É bem verdade que ele tinha uma relação messiânica, talvez um pouco monarquista, mas a história registra que nós temos elemento ali de transformação social. Antônio Conselheiro defendia a reforma agrária. Naquele momento que o Brasil, inclusive, não fez por força da lei de terras. E, naquele momento, 1901, 1902, melhor, 1800, um pouco antes até, 1893, 1892, nós chegamos a matar, entre aspas, né, o país, o Estado brasileiro chegou a matar, aqui no sertão da Bahia, 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Olha só a quantidade, gente. E sabe qual foi o prêmio prometido às tropas? Que ao retornar para o Rio de Janeiro, receberiam terra para habitação. Terra para a construção de sua moradia. E não foi isso que aconteceu. Quando eles retornaram, não foi prometido, não foi garantido isso. E junto com a população expulsa do cortiço, o poder público falou o seguinte, olha, aqui você não pode ir na área central, não. Mas se você quiser subir o morro, você pode até levar suas coisas que nós derrubamos daqui, você pode levar. A primeira favela brasileira, há várias histórias, mas dizem que o nome favela, inclusive, é pela semelhança da vegetação que tinha aqui no sertão da Bahia. O Morro da Previdência, que é considerado uma das primeiras favelas, nasce desse processo de exclusão, para vocês verem que o processo de exclusão social urbana no Brasil não é de agora. Então, isso é muito importante, gente. A gente tentar compreender, é a lei que vai estabelecer o mecanismo de quem fica aqui, quem fica acolá. Não é uma situação espontânea. Não ocorre de maneira assim, vai acontecer. Não. É a lei operando fronteiras de poder. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre, segregação socioespacial, homogeneização de vizinhança. E isso, na minha opinião, acontece até hoje. As condições estruturais do capital, quando vai estabelecer uma determinada área para se construir conjunto do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, aliás, Minha Casa Minha Vida, que está mudando, né? Agora é Casa Verde e Amarela. Esse governo genocida aí mudou o nome do programa, agora é Casa Verde e Amarela, a gente está, inclusive, numa incógnita, num desdobramento prático desse processo. Então, quando você determina determinados locais da cidade, escolhe de maneira planejada, e ao mesmo tempo você determina que Alphaville, Greenville, qualquer tipo de condomínio fechado, vale lembrar que condomínio fechado é uma verdadeira aberração, um enclave medieval, em que você estabelece uma lógica que você vai ter segurança, você vai ter meio ambiente, natureza ali, só que a cidade pulsa, a cidade, para além dos muros, continua. Essa aberração, inclusive, não era permitida, condomínio fechado, foi uma alteração da 6766 de 79, que foi patrocinada pelo governo golpista de Michel Temer, mas que hoje é legítimo no Brasil. Mas a gente vai perceber essa dinâmica de como determinados territórios são priorizados, como eu já falei, com serviços de infraestrutura, e aí vai. Então, o preço da terra alto na área urbana, com infraestrutura, pavimentação, transporte, água, esgoto, energia elétrica, praças, jardins, favorecem os proprietários das áreas centrais.
Por isso, buscam exercer maior controle sobre os investimentos públicos em obras urbanas, quando eu tenho em Vitória da Conquista, na Zona Leste, para exemplificar, uma obra da Avenida Olívia Flores, ótimo, gente, que bom que a Olívia Flores, ela tem uma ciclovia, ela é arborizada, que bom, que bom. Mas poderia ter também na Avenida Brumado, na Zona Oeste. Quem anda na Zona Oeste sabe, eu já fui em vários momentos, praticamente disputei uma ciclofaixa na Avenida Brumado. A Avenida Brumado não tem uma ciclovia, só para diferenciar, gente. A ciclovia é aquela separada, segregada fisicamente. A ciclofaixa é aquela que simplesmente tem uma sinalização no solo. Eu já disputei de bicicleta com motos invadindo a ciclofaixa. Na Avenida Brumado, uma densidade enorme. Estou falando de bairro Brasil, Ibirapuera, as vilas serranas, Urbis 4, Urbis 5, também conhecido como Cachorro Sentado. Quando você pega a Avenida Brumado, da Avenida Barreiras até o Anel, aquela área poderia ter uma Olívia Flores como tem aqui, com iluminação, com arborização. As pessoas caminham ali, mas não é isso que a gente vê. Quando a gente constrói na Zona Leste um equipamento como o SEMAI, que é um equipamento que lida com a saúde da população, em que a população que mais precisa está na Zona Oeste, esse equipamento público ele vai emprestar um valor. Quando eu construo Justiça do Trabalho, o trabalhador está lá. É o juiz, a juíza que mora aqui, mas o trabalhador está lá, na Zona Oeste. Quando eu construo a UFBA, quando eu construo o prédio da Justiça Federal, o Ministério Público, Defensoria, seja lá o que for, isso vai estabelecer um investimento. Quando eu construo, gente, uma avenida José Pedral Sampaio, que é uma parte da Avenida Perimetral, um semianel, que ela tem 12 quilômetros, que começa justamente, eu gosto de destacar, a Perimetral começa na Avenida Brumado, a Perimetral não começa na Olívia Flores. Passa pelo bairro Brasil, passa pela zona sul da cidade, até chegar na Avenida Olívia Flores, na Zona Leste. E qual foi a parte que foi iniciada, entregue? 2,3 quilômetros da parte mais rica da cidade. Uma avenida linda, maravilhosa, com arborização, com ciclovia, com iluminação, e de um lado tem vazio, de outro lado tem vazio também. Especulação imobiliária. Retenção intencional daquela propriedade para oferir mais lucros, mais valia urbana. Essa é a lógica. Articulações importantes na produção de espaço urbano, vínculo entre proprietário de terras e imóveis, capital imobiliário, construtoras, parlamentares e governantes e concessionários de serviço público. O Michel Foucault, ele tem uma expressão que eu gosto muito, chamada governamentabilidade. O Michel Foucault fala que o poder público ele não pode operar de forma, ou não poderia operar de forma ilegal. Então, o que o poder público faz? Age de forma legal. E como ele faz isso? Através da lei. Mas a gente não consegue compreender que essa lei ela vai ter justamente a iniciativa privada estabelecendo uma dinâmica. Portanto, essa lei não é à toa. Vou dar um exemplo recente aqui na nossa capital, em Salvador. Outro exemplo. Tem um bairro em Salvador chamado 2 de Julho. Para quem conhece Salvador, fica ali ao lado da Avenida Carlos Gomes, que é um bairro muito antigo de Salvador, eu considero como um bairro, e que tem muitas casas de shows, eu ia chamar de boate, né? Mas eu acho que não existe mais essa expressão. Casa de shows, muitas baixo meretrício também, é uma verdadeira movimentação, uma efervescência na cidade. O prefeito antigo, anterior ao atual, Assemineto, chamado João Henrique, ele mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de mudar o nome de bairro de 2 de Julho para Santa Teresa. Só que por trás disso tinha o que nós chamamos de gentrificação, que é a expulsão da população originária para entregar aquela área com outra perspectiva de identidade para o mercado imobiliário. Salvador já tinha feito isso na época do ACM, o original.
que já desencarnado, ninguém sabe se subiu ou se desceu, que fez isso no centro histórico, tirando uma população negra, mandando para Cajazeiras, e falando assim, olha, esse centro histórico aqui agora vai ser comercial. Aí você lá no Terreiro de Jesus, na esquina, por exemplo, tem uma joalheria de uma empresa chamada H. Esther, nem sei se fala assim. Pergunto, é o morador de Salvador que vai no Terreiro de Jesus, na H. Esther, comprar uma joia? Não é o turista. Portanto, você expulsa a população. E, mais uma vez, João Henrique fez isso. Mas qual é o detalhe? Escrevemos até um artigo sobre isso. Nós descobrimos que o projeto era da OAS. Inclusive, não mudou nada. Tem um mapa que tinha no escritório da OAS, foi um mapa que o prefeito de Salvador mandou para a Câmara de Vereadores. Com muita participação, com muita insurgência, nós conseguimos derrubar, e hoje o bairro 2 de Julho, inclusive, está em vias de ser efetivamente ser um bairro. Salvador, até 2015, tinha apenas 32 bairros. Agora já mudou a legislação, já passa de uma centena de bairros. Então, gente, só para avançar, porque esse processo de urbanização no Brasil, ele começa efetivamente, como eu falei, a partir da década de 30. Então, olha só essa tabelinha aqui na parte de baixo, que vai mostrar a área urbana, inicialmente é a coluna menor, e a área rural. E como você vai efetivamente fazendo o que a gente chama de virada demográfica. E no Brasil, isso efetivamente começa a partir de 1930, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai estabelecer o que a gente chama de modelo desenvolvimentista. O que significa isso? Ele começa a efetivamente patrocinar a indústria de base. A CSN, a Uzi Minas, a própria Petrobras, um pouco mais atrás, criando um modelo de indústria no Brasil. Consequentemente, você vai ter um processo iniciado de deslocamento da população rural para a área urbana, atraída pelo esse potencial de transformação. Na década de 60 e 70, é a virada completa. E aí, gente, eu gostaria de dizer que há uma lei extremamente importante para a gente compreender, porque eu, inclusive, sou paulista, meu pai é pernambucano, minha mãe baiana, é quase uma música de Chico Buarque, e eu nasci em São Paulo em 75, meu pai é pedreiro, minha mãe costureira, meu pai foi para lá trabalhar na construção civil, né? Por que isso? Porque no Nordeste, na cidade dele, não tinha condições, ou aqui na própria região da Bahia. E aí é preciso deixar claro, o golpe de 64, isso é muito importante, é um golpe, gente. 64 foi um golpe militar, empresarial, midiático. Foi um golpe, não foi um movimento, não. Aceitem, foi um golpe, não foi um movimento. E a lei de reforma agrária, que era extremamente importante, que Jango anteriormente defendia, as chamadas reformas de base, 6 meses depois, a ditadura militar, período de exceção que durou 21 anos, 6 meses depois, ainda em 64, estabeleceu uma lei chamada Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, que falou que o latifúndio improdutivo deveria sofrer a função social da propriedade. Tem gente que acha que latifúndio é a criação do movimento sem terra. Desculpe, não, está na lei. O latifúndio que é grande e que não é produtivo, ele tem que sofrer as sanções, tem que ser desapropriado. É isso que está na lei. Só que, infelizmente, essa lei não saiu do papel. E aí forçou uma grande massa trabalhadora a se deslocar para as áreas urbanas, e aí, inclusive, estabelecendo todo o processo de favelização ou de periferização do Brasil. E a ditadura militar, inclusive, já indo aqui para os finalmente, criou o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação, que construiu 4.100.000 casas. É muita casa, né, gente? No entanto, apenas 6% dessas casas foram direcionadas para a população de 1 e 2 salários mínimos. Todo o restante para aqueles que tinham efetivamente condições de pagar
aumentando a favelização. Só para a gente ter um parâmetro, e eu termino com essa última aqui, só para a gente ter um parâmetro, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, construiu 4.300.000 casas. A única diferença importante foi que 41% dessas casas foi efetivamente direcionado para a população de 1 e 2 salários mínimos. Na minha opinião, gente, eu gostaria de deixar registrado aqui, o Minha Casa Minha Vida, ele tem os prós, que é justamente garantir a moradia. Só quem não tem um teto, uma moradia, sabe a ausência que faz. Portanto, eu, a partir do meu local privilegiado, eu não posso falar que o Minha Casa Minha Vida é todo de ruim, não é. Porque o ponto positivo foi justamente garantir uma grande massa da população brasileira, de maneira, inclusive, subsidiada, pagando 50, 60 reais a oportunidade de ter uma casa. Qual foi o grande erro do Minha Casa Minha Vida? Foi justamente reproduzir, e aí reproduziu, a lógica de periferização do BNH, que foi justamente colocar a população cada vez mais distante. Não era a intenção. O Ministério das Cidades, ele tinha uma perspectiva de discutir o acesso à moradia, mas também discutir o acesso à terra no Brasil. No entanto, e aí é uma crítica que eu faço muito grande ao Movimento Nacional de Reforma Urbana, foi justamente apostar todas as fichas na lei. A luta, gente, como eu falei, eu sou um trabalhador, eu sou uma trabalhadora. Não importa se eu recebo um salário de 10, 15, 20 mil reais, não importa. Eu sou um trabalhador. E é preciso ter clareza que na cidade ela está constantemente sendo disputada entre o trabalhador e o detentor do capital. Essa clareza é preciso deixar evidente. Deixar evidente. E o Minha Casa Minha Vida, ele não conseguiu romper essa luta, porque nós, acadêmicos, lutadores da reforma urbana, apostamos todas as nossas fichas na chamada luta institucional, que foi o quê? O artigo 182 da Constituição, que garante o planejamento urbano das cidades através do Plano Diretor Urbano, e o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. A lei, ela não tem essa capacidade de resolver todos os problemas. Ela não é uma vara de condão. Vamos resolver tudo. Não é. Não é. É necessário a gente continuar com luta social, é por isso a importância do Movimento Sem Teto, o Movimento Sem Teto na Bahia, em São Paulo, porque você faz a pressão para que o poder público realmente, naquele local que está inadequado, tome as providências necessárias. A luta ideológica é necessário fazer. O próprio conceito de direito à cidade, gente, ele está constantemente sendo disputado. É um conteúdo que é preenchido. Na nossa obra, o Direito à Cidade, inclusive, a gente fala isso. Direito à cidade é uma palavra de plástico. Significa que ela se adequa a vários discursos. Você vê gente da direita, da esquerda, falando em cidade para as pessoas. Mas quais são as pessoas que realmente são endereçadas a essa cidade? Então, aqui, a cidade como produto da sociedade. Só para sintetizar nessa figura aqui. Para o trabalho, a cidade como valor de uso. É esse o objetivo. O artigo 182 fala isso. O planejamento deve ser pensado para os seus habitantes, para as pessoas. O plano diretor urbano tem esse papel. Não para o capital, não para o valor de troca. Mas é preciso a gente ter clareza que há um processo de oposição, como eu falei, de disputa, de financiarização da cidade, que não deveria. A cidade é para a gente ser feliz. A cidade é para a gente fazer trocas solidárias, fraternais. É na cidade, hoje 85% da população brasileira vive nas cidades. É na cidade que você vai precisar de um hospital quando você fica doente.
É na cidade que você vai estudar, na escola, na creche, na universidade. É na cidade que você se desloca. Sei da importância da agroecologia, do médio produtor, sei da importância. Mas hoje a dinâmica, inclusive revolucionária, de surgente de transformação, ela ocorre na cidade. Não mais, inclusive antigamente, tendo o industrial, o trabalhador, o operariado, tendo protagonismo, como foi na Revolução Industrial. Hoje a operadora de telemarketing, o operador de telemarketing tem um papel no processo de insurgência. É o trabalhador comum que habita a cidade que vai ser capaz de efetivamente defender, conforme a ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS 11, estabelece cidades justas, resilientes, democrática e sustentável. Se a gente não conseguir compreender que o papel de uma transformação brasileira passa efetivamente pela cidade, inclusive na atual conjuntura, a gente vai perder uma grande oportunidade de quadro histórica que está acontecendo em vários locais, na América Latina e no mundo. Vídeo que aconteceu recentemente na Bolívia, no Chile, fazendo a nova Constituição, apontando para a nova Constituição, enterrando de uma vez por todas a Constituição do ditador Pinochet. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com todas as restrições que eu tenho ao Biden. O Biden é de direita, gente, mas não dá para compreender um Trump no mesmo espectro. Nós estamos falando de padrão civilizatório. Nós estamos falando das mudanças climáticas. Estamos falando da retomada de uma discussão efetiva das convenções internacionais, inclusive dos acordos de Paris, que foram celebrados em 2015. E a cidade tem um protagonismo fundamental nesse processo. E aí, gente, para terminar essa parte, eu vou abrir para o debate aí, para as perguntas de chat também. Eu gostaria de terminar com um clipe vamos lá, de uma grande artista baiana chamada Lued Luna. Vamos ver aqui um clipe belíssimo, que ela vai mostrar essas questões da cidade, apresentar agora. Maria José, gostaria de falar sobre as avaliações, tranquilo, Joab também, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá? Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta conta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para a rádio, Bete Branca, a saber, abre caminho, bate o livre. Para a rádio, Bete Branca, a saber, abre caminho, bate o livre. Foi em uma quarta-feira,
saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, essa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra mim uma resposta, 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 tanta volta pra mim uma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho, aturi. Para raio, pede branca, aça peixe, abre caminho, aturi. Para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para cair o amor, para cair o fogo, fogo, Professor? Cláudio? Oi.